Olá, mais uma vez nós aqui exercitando o espírito. Tanto exercício a gente já admitiu que é necessário fazer para o corpo, para a mente, para não ficar sedentário, para não adquirir doenças degenerativas do cérebro. São apenas símbolos de como é importante o movimento para a vida da gente. Pois também no espírito nós precisamos de desafios. Não será outro motivo que a vida nos trouxe até a Terra, já que a nossa verdadeira pátria é a espiritual. No mundo onde não há uma necessidade premente da matéria, da alimentação, da defesa, do trabalho, essa movimentação pode diminuir, pode ser eliminada e paralisia é doença. Enquanto movimento é estímulo, movimento é vida. Por isso a gente vem para a Terra com a necessidade de se defender, de obter alimentos, de cooperar, de se associar para a reprodução. Tudo isso são exercícios de cooperação, de empatia, convites à expansão do espírito que a matéria nos estimula como uma dinâmica de grupo, como uma proposta pedagógica que ela na verdade é mesmo. Hoje a gente veio pensar sobre com o que nós temos nutrido no meio dessa dinâmica de estímulo ao espírito que é a vida, com o que nós temos alimentado, nutrido o nosso espírito, a nossa vida. Conhecida é aquela passagem em que um líder indígena diz que nós temos 2 cães ou 2 lobos dentro de nós, um cão mais agressivo, imprevisível, irado, e outro manso, fiel, carinhoso. E diz para nosso crescimento, para o nosso estudo, que entre esses 2 cães, aquele que vai prevalecer é aquele que nós alimentarmos. Então, analisarmos com o que nós temos nutrido nossas vidas, nossos corpos, mas especialmente nossas almas, é extremamente importante para saber como estamos, como temos conduzido nossas vidas, não é mesmo? Nessa passagem, Jesus nos diz que não devemos dar aos cães coisas santas, nem dar aos porcos as nossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Muitas lições podem ser tiradas, infinitas talvez, de cada passagem. Tão profundas são as lições que o Mestre nos deixou. Mas nós aqui nunca pretendemos esgotar significados, mas apenas estimular estudos. Então, sigamos na nossa tarefa. Nós pensamos na nossa sociedade hoje, alguém que olhe, que circule pelas grandes cidades do mundo todo, terá certeza, pelas lanchonetes que estão em todo lugar, pelos restaurantes com pratos muito parecidos, muito semelhantes, com boutiques com roupas praticamente iguais, marcas massificadas, com toda essa sociedade de consumo espalhada e massificada pelo mundo todo,
parece que o ser humano tem as mesmas necessidades. Grande maioria da humanidade hoje realmente, se fosse expressar o seu modelo de felicidade, o que ela mais busca na vida, como ela veria uma vida feliz, ela diria comer bem, beber bem, morar bem, vestir bem. E todo esse bem que ela revelar, procurar, se nós pesquisássemos ainda mais fundo, nós veríamos que praticamente se fecham num universo muito restrito, como se todas as pessoas quisessem a mesma coisa. Isso será que é natural? Se a gente se volta para a natureza, nós não podemos dar a comida de um inseto para um felino, nem a comida de um pássaro para um peixe, nem o inverso. A cada espécie corresponde uma alimentação, um habitat, uma especificidade. Cada um requer uma nutrição, uma vida, um modo de encarar as coisas típico. Mesmo entre os humanos, se nós analisarmos, nunca foi assim. Uma criança, um bebê, tem uma alimentação muito diversa de um idoso. Uma mulher, no geral, se alimenta em quantidade, mesmo em qualidade, muito diferente de um homem. Uma pessoa que tem atividades físicas vai se alimentar diferente de um sedentário. Uma pessoa que vive em regiões quentes, diferente de regiões frias. Nós temos formas de viver, culturas que envolvem alimentação, vestuário, hábitos, casas, diferentes para cada população, para cada lugar, para cada latitude, para cada temperatura. Nós também teremos uma nutrição, teremos um abastecimento diferente do nosso veículo, temos uma maneira diferente de lidar com as coisas se nós somos mais materializados e mais espiritualizados. Esse é o desafio que Jesus nos oferece. Os cães e os porcos não são outros povos, não são outras pessoas de outras religiões, como muitos usam Jesus até como uma forma de ofensa, não dar pérolas aos porcos. Os cães e os porcos somos nós mesmos. E nós não temos mais o direito de, após iniciarmos uma caminhada espiritual, continuarmos nos relacionando com coisas e com materialismo e com sensorialismo, nos entregando a essas mentirosas felicidades que nos são vendidas, porque isso nos aprisiona, isso nos limita, isso nos impede de realmente seguir para as felicidades do Espírito. Nós não podemos servir à matéria e ao Espírito, a Deus e ao dinheiro. Não é nos isentar do dinheiro, não é nos alienar do mundo, certamente, mas não nos submeter à lógica da matéria, querendo ao mesmo tempo nos submeter, em igual medida, à lógica do Espírito. Não é possível atender a dois senhores, nos submeter a dois senhores. Aqui nós somos estimulados pelo Mestre a buscarmos uma nova felicidade. Crescer diferentemente é assumir um destino único, em função do qual viveremos a matéria. Mas viveremos a matéria como? Entregues ainda às pseudo-necessidades que são plantadas em nossa mente,
em nossos hábitos, em nossas famílias? Claro que não. Todas as grandes almas fizeram um fabuloso movimento de simplificação. Linda é a passagem em que Sócrates vai até o mercado de Atenas, olha e nada compra. Apenas para dizer, para verificar de quantas coisas ele não precisa. Nós também podemos, devemos e precisamos mesmo viver no mundo, mas sem ser do mundo, disse Jesus. Vivamos no meio das necessidades, das coisas, dos sistemas, mas nos fortalecendo com eles, como a criança ao tomar vacina, que é um pouco de doença, se fortalece para as grandes doenças quando vierem. Vivendo no mundo, vivendo em meio ao consumismo, assistindo moderadamente os meios de comunicação, mas de uma maneira crítica, entendendo o jogo de poder que eles têm por trás e nos capacitando, nos fortalecendo, a ajudar inclusive a nós mesmos em primeiro lugar e outras pessoas depois a resistirem a esse mecanismo de manipulação de vidas, é que nós poderemos praticar a solidariedade, praticar a espiritualização do ser, ao invés de nos dedicar a dois destinos distintos, o que faz com que nós nos fragmentemos ao meio. Não é possível. Nós nos servimos da matéria, nos servimos do dinheiro, nos servimos do trabalho na sua estrita necessidade, aprendendo com tudo isso o simbolismo que a vida, o simbolismo que Deus colocou em cada uma dessas coisas, para que a gente aprenda o outro, aprenda a diversidade, aprenda os significados e os exercícios que, pela matéria, nós somos levados a fazer para o espírito, para a solidariedade e a fraternidade. É um grande desafio, é muito lindo nós entrevermos, ainda que tão pouco de acordo com a nossa capacidade, mas entrevermos o projeto pedagógico de Deus. Assim que a gente vê a beleza desse projeto pedagógico, nos tornamos alunos mais dóceis, mais permeáveis, mais capazes de seguirmos leves e alegres o caminho indicado e exemplificado por Jesus Cristo. Que assim seja. Sigamos juntos, não é? Até a próxima, meus amigos.